E aí galera, tudo bem? Bom, nós vamos conhecer agora nessa aula as principais formações vegetais do Brasil, suas principais características fisionômicas, localização territorial e processos de degradação, beleza? Vamos lá. Nós vamos começar pelas florestas, que são algumas das mais especiais aí, que chamam muito a atenção. Começando pela protagonista, por aquela que vem ocupando os maiores espaços na mídia nos últimos tempos, não sem motivo, a floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, ocupa grande parte aqui da região norte do Brasil, inclusive de países vizinhos, como a Bolívia e a Colômbia, por exemplo. É uma floresta perene, ou seja, que não perde as folhas num momento específico do ano, latifoliada, com folhas largas, com grande biodiversidade, tá? E que no Brasil apresenta 3 níveis ou estratos distintos. Igapó é aquela planta aquática, como a Vitória régia, que boia, que flutua nos rios e também se desenvolve nos igarapés da Amazônia. A vegetação da várzea é aquela vegetação adaptada a períodos submersos, períodos de cheia, em que fica parcialmente ali embaixo d'água, e períodos de seca, quando chove menos, a água recua e essas plantas então ficam emersas. Um exemplo de planta dessa área é a seringueira. E por fim a terra firme, que são as áreas mais altas, mais distantes dos rios, onde se desenvolvem as árvores mais altas e que vivem mais tempo, como a castanheira do Pará, por exemplo. A floresta amazônica vem sofrendo uma redução bastante acentuada, já há algumas décadas, e o ritmo de desmatamento tem se acelerado nos últimos 2 anos. Grilagem, indústria madeireira, avanço da agropecuária, do garimpo, são alguns dos fatores que contribuem para a degradação da floresta amazônica na atualidade. A Mata Atlântica é um outro ambiente bastante importante do Brasil. Originalmente ela se estendia por quase todo o litoral do Brasil, avançando em direção ao interior aqui do Sudeste, em algumas regiões. A Mata Atlântica, muito semelhante em fisionomia à floresta amazônica, só que com uma biodiversidade ainda maior por conta de vários fatores geográficos, como a extensão aqui latitudinal, as várias altitudes e outros aspectos também fazem da Mata Atlântica um ambiente muito rico em biodiversidade. No entanto, mais de 90% da sua área original já foi degradado. Nos últimos séculos, o avanço do extrativismo, tanto de palmito como de pau-brasil, no momento mais passado, a agropecuária, da cana, do café, a construção de estradas, de cidades, de indústrias, tudo isso foi roubando espaço da Mata Atlântica nos últimos séculos aqui no Brasil. Depois nós temos um outro ambiente também muito degradado, muito vulnerável, que é a Mata das Araucárias, um tipo de vegetação que a gente classifica como aciculifoliada. Aciculifoliada é isso aqui, é quando as folhas são fininhas, tem formato de agulha. Vejam só, isso daqui é um tipo de árvore aciculifoliada, como são as araucárias lá no interior do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É uma vegetação homogênea porque tem uma biodiversidade menor. Além da araucária, os ipês e a erva mate chamam a atenção nessa região. Também temos o cerrado. Aqui já é um ambiente mais diferente, é um tipo de vegetação mais complexa, em que se destacam arbustos de pequeno e médio porte, cercados ali por um estrato herbáceo de gramíneas de pequeno porte. Tá? Isso com uma série de variáveis. Em algumas regiões os arbustos são mais fechados, o cerrado mais fechado. Em outras áreas as gramíneas se destacam, mas de uma maneira geral o cerrado é isso, arbustos com gramíneas em volta. Esses arbustos têm troncos e galhos retorcidos, casca grossa e raízes profundas. São algumas das características do cerrado, que também sofre com a degradação intensa nas últimas décadas, sobretudo por conta do avanço da agropecuária. Muito bem.
A caatinga é um outro ambiente complexo, semelhante ao do cerrado até, né, de certa forma, destaque para arbustos de pequeno, médio porte e com gramíneas também ao seu entorno. No entanto, o que mais chama a atenção na caatinga é a presença das xerófitas, que são aquelas plantas adaptadas a pouca chuva, a pouca água, aos climas árido e semiárido. Os principais exemplares são os cactos, que são aquelas plantas com espinhos, como o mandacaru, que é um tipo bastante comum de cacto presente lá no sertão do Nordeste, a região da Caatinga. Depois nós temos as pradarias. Pradarias ou campos aparecem especialmente aqui no sul do Rio Grande do Sul, na região dos Pampas Gaúchos, e em algumas manchas aqui no Pantanal e também aqui na região norte do Brasil, no entorno da ilha do Marajó, por exemplo. É um ambiente tomado pelas gramíneas, em que são raras as árvores, né, ou arbustos mais elevados, e um ambiente também muito utilizado para pecuária bovina. Tá? No Rio Grande do Sul também é usado para cultivo de arroz, para risicultura. Muito bem. Depois nós falamos do Pantanal. O Pantanal é essa região aqui que ocupa parte do Mato Grosso do Sul e se estende também pelo Paraguai, sobretudo. É a maior planície de inundação natural do planeta. É o lugar em que o rio Paraguai ocupa uma grande área quando ele transborda, quando ele enche na época, né, das chuvas, do verão. É uma região muito sensível, com uma série de animais, né, peixes, felinos, aves, que só vivem ali, que dependem desse ambiente, e é um ambiente também muito degradado nos últimos tempos por conta do avanço da pecuária, das lavouras de soja, entre outros, né, que contribuem aí para a degradação do Pantanal. E por fim, as plantas, né, costeiras, a vegetação litorânea, aquelas que se desenvolvem exclusivamente ao longo do litoral. Duas são mais especiais: os mangues ou manguezais, que são ambientes conhecidos pela sua importância reprodutiva, né, na reprodução de muitas espécies marinhas, por isso o berçário marinho. É ali que se desenvolvem plantas únicas, que têm raízes parcialmente expostas, pneumatóforas, e também são adaptadas a muito sal, halófitas. Elas servem de proteção para que muitos peixes se reproduzam, e por isso a sua importância, né, no desenvolvimento, ali, no equilíbrio dessas espécies. É um ambiente muito sensível, que vem sendo desmatado para dar espaço à construção civil, também sofre com a poluição dos rios e, mais recentemente, né, um caso bastante agudo, o derramamento de petróleo que, né, devastou várias áreas de mangues, sobretudo do Nordeste do Brasil. Também destacamos as restingas, que são plantas de pequeno porte que se desenvolvem na areia das praias e no entorno ali das praias. É um tipo de vegetação muito sensível, também muito delicada, muito degradada, né, por conta de turismo, de urbanização, entre outros, e que tem uma importância especial também para combater um pouco a erosão e para servir, né, de refúgio para várias espécies de aves, entre outras. Tá? Muito bem, espero que tenha ajudado. Bons estudos!